Então, gente, sobre o funcionamento do Congresso Nacional. Lá no artigo 57 da Constituição. O Congresso Nacional, como eu falei algumas aulas atrás para vocês, funciona em legislaturas, que são períodos de 4 anos. Cada legislatura é um período de 4 anos. Mesmo, por exemplo, no Senado, que são 8 anos de mandato, a legislatura é de 4 anos, tá? Então, a cada 4 anos, nós vamos ter uma organização desse Congresso Nacional, uma composição. Bem, essa legislatura de 4 anos, ela é dividida em 4 sessões legislativas ordinárias, que são os períodos anuais. Então, cada legislatura tem 4 sessões legislativas ordinárias. Essas sessões são divididas em 2 períodos legislativos, cada um de aproximadamente 5 meses. 5 meses e um pouquinho, né? Bem, essa aqui é a organização do funcionamento básico do Congresso Nacional. Então, olha só, vai dizer o artigo 57. Vamos começar a ler o artigo, depois eu volto para o meu material. Artigo 57. O Congresso Nacional, ele reunir-se-á anualmente, ou seja, sessão legislativa, na capital federal de 2 de fevereiro a 17 de julho. E de 1º de agosto a 22 de dezembro. São os 2 períodos legislativos, tá? Entre esses períodos, nós temos os chamados recessos. Então, olha só. O Congresso se reúne de 2 de fevereiro a 17 de julho. Então, de 18 de julho a 31 de julho, nós temos o recesso parlamentar de julho. E de 1º de agosto a 22 de dezembro, nós temos o segundo período legislativo. Então, de 23 de dezembro a 1º de fevereiro, nós temos o recesso parlamentar do início do ano. Durante esses períodos, nós temos as sessões ordinárias. Algumas funcionam regularmente. Gente, se nós temos 2 casas, qual é a regra? A regra é que elas se reúnam separadamente. Mas antes de chegar nesse ponto, né? Só para lá ler os parágrafos 1º e 2º. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem sábados, domingos e feriados. Então, dia 2 de fevereiro for domingo, começa dia 3 de fevereiro, tá bom? Ela sempre é adiada para o próximo dia útil. Subsequente, não anterior, subsequente. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Gente, lá em Direito Financeiro, vocês vão aprender que existem 3 leis orçamentárias muito importantes. O PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que é o orçamento propriamente dito. As 2 primeiras, o PPA, que é de 4 anos, e a LDO, que é anual, não vai ficar na LDO, né? A LDO, ela tem que ser montada, ela tem que ser aprovada até o final do primeiro semestre. Então, vai dizer a Constituição, se você não aprovar Congresso, você não entra de recesso. Você só vai para o recesso se você aprovar o projeto da LDO. Por quê? Porque o segundo semestre é o período da discussão da LOA, do orçamento anual. Então, você não pode misturar os dois. Então, você só vai para o recesso quando aprovar a LDO. Gente, na prática, tem uma coisa chamada recesso branco. O que é o recesso branco? Que é uma mentira, né? Que a gente criou, um factório, enfim, o recesso branco é quando o Congresso não aprova a LDO e ele entra em recesso informal. Ou seja, ele está funcionando, mas não tem sessão. Então, o Congresso Nacional, ele acaba suspendendo as atividades, não formalmente, porque não pode, mas não tem nada acontecendo. Mas, enfim, essa é a prática, tá? Juridicamente, o Congresso Nacional ele tem que continuar trabalhando até aprovar esse projeto, tá bom? Para não atrasar o cronograma
do orçamento anual. Parágrafo 3º. Como eu disse para vocês, né, o Congresso Nacional tem duas casas, Câmara e Senado. Cada casa se reúne isoladamente. Então, cada casa vai ter seu próprio funcionamento. Mas, vai dizer a Constituição, em alguns casos, a reunião será conjunta, ou seja, em alguns casos, a reunião da Câmara e do Senado será ao mesmo tempo. Será ao mesmo tempo no mesmo local, tá? Será uma sessão unicameral. Então, além dos outros casos previstos nesta Constituição, a Câmara dos Deputados e o Senado reunir-se-ão em sessão conjunta, ou seja, sessão unicameral. Em quais situações? Inaugurar a sessão legislativa. Então, abertura do ano legislativo. A abertura do ano legislativo é em sessão conjunta. Segundo, elaborar o regimento comum. Lembra que eu disse para vocês? Temos 3 regimentos, da Câmara, do Senado e o regimento comum das duas casas. Então, para elaborar o regimento comum, obviamente, sessão unicameral. Regular a criação de serviços comuns das duas casas. Quem já foi lá em Brasília, em Congresso Nacional, sabe que tem os anexos de cada casa. Tem os anexos da Câmara, tem os anexos do Senado. Mas o prédio principal, ele é conjunto. O prédio principal é exercido pelas duas casas. Ele é utilizado pelas duas casas, né? Então, obviamente, vai ter serviços comuns para a Câmara e para o Senado. Como vai ter serviços comuns para a Câmara e para o Senado, a discussão sobre serviços comuns vai ser feita em sessão unicameral. Tá bom? 3. Receber o compromisso do presidente e do vice-presidente. Então, por exemplo, 1º de janeiro, você vai ter lá a posse do presidente e do vice. Aquela posse que vai ser feita lá no Congresso Nacional, aquela posse ela é em sessão unicameral. Não só ali, tá bom? A posse também, quando você tem a posse extemporânea, por exemplo, a posse do Michel Temer como presidente, né? Ela vai ser em sessão unicameral. 4. Conhecer do veto sobre e deliberar. Quando a gente for ver lá processo legislativo, a gente vai ver que o veto, então tem o projeto, né, e foi aprovado na Câmara, no Senado ele vai para a presidência. Se a presidência vetar, o projeto volta para ser discutido e derrubado, se for o caso. Essa discussão e eventual derrubado do veto é em sessão unicameral. Tá? Claro até aqui, gente? Deu para entender, acompanhar? Sim? Olha só, acabei de dizer que as sessões, ou melhor dizendo, as reuniões do Congresso Nacional começam dia 2 de fevereiro. Mas, quando você tem a primeira sessão de uma legislatura, quando você vai dar a abertura da sessão legislativa de uma legislatura, ou seja, de um período de 4 anos, você vai ter que, dar posse aos novos deputados e aos novos senadores, e 2, eleger a mesa diretora. Lembra da mesa diretora que eu já falei para vocês? Presidente, os vices e os secretários. Então, vai dizer a Constituição no parágrafo 4º. Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias. O que são isso? São as sessões para dar início ao ano legislativo. Quando? A partir de 1º de fevereiro. Então, em tese, o recesso acaba dia 2. Mas, no primeiro ano do mandato, a partir de 1º de fevereiro começam as reuniões. Que reuniões são essas? Reuniões para a posse dos seus membros e eleição da mesa diretora. Então, eleger presidente da Câmara, presidente do Senado, os vice-presidentes e os secretários da Câmara e do Senado. Gente, atenção. O mandato é de 4 anos de senador, de deputados e de 8 anos de senadores. Mas a mesa diretora, presidente, vices e secretários são eleitos para um mandato de 2 anos.
Atenção, não é o mandato dele como deputado e como senador, é o mandato dele como presidente da Câmara, como presidente do Senado, como secretário da Câmara, como secretário do Senado. Para exercer aquele cargo, 2 anos. Tá bom? Sendo que é proibida a recondução. O que é isso, a recondução? A reeleição. É proibida a reeleição na eleição imediatamente subsequente. Ou seja, é proibida a reeleição na mesma legislatura. Gente, o que é que isso significa? Isso aqui a gente tem que tomar cuidado. Então, aquele período de 4 anos, e naquele período de 4 anos você não pode ter uma reeleição. Não sei se vocês estão acompanhando. Está rolando um debate lá no Congresso Nacional, porque eu acho que o Alcolumbre quer se reeleger. E aí eles estão discutindo uma PEC para autorizar a reeleição da presidência do Senado e da Câmara. Um Rodrigo mais, não estou muito preocupado com isso, mas não parece muito confiável não, parece que ele quer também. E aí, então, eles estão discutindo para alterar esse finalzinho do artigo 57, parágrafo 4º. Hoje é claramente proibida essa reeleição. Não tem discussão disso. Hoje é proibida isso. Mas estão discutindo uma PEC para autorizar esta reeleição. Claro até aqui? Sim? Então, olha só. Já falei sobre isso e tal. O primeiro na legislatura haverá uma sessão preparatória para a posse e eleição da mesa diretora. E é verdade a reeleição na mesma legislatura. Ok. Gente, quem preside o Congresso Nacional? Quem preside o Congresso Nacional? Será que ele tem uma presidência ou ele não tem presidência? Quem vocês chutariam que é o presidente do Congresso? Não é da Câmara e do Senado, é o das duas casas juntos. Alguma sugestão de nome? É o presidente do Senado, gente. Então, olha só. A mesa do Congresso Nacional, que é, de novo, a mesa da Câmara e do Senado juntas, aqueles que vão dirigir o Congresso como um todo, ela é presidida pelo presidente do Senado. Presidência, presidente do Senado. Primeiro vice-presidente. Aí vai dizer a Constituição, os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos cargos equivalentes na Câmara e no Senado. Então, primeiro vice-presidente da Câmara. Segundo vice-presidente do Senado. Primeiro secretário da Câmara. Segundo secretário do Senado. Tá bom? Exercido alternadamente. Falei até aqui, né, da sessão ordinária, que vai ocorrer nesse período aqui, de 2 de fevereiro a 22 de dezembro e tal. E uma convocação extraordinária, ela é possível? Sim, é possível. A Constituição diz o seguinte: 2 casos tornam possível a convocação extraordinária, ou seja, fora daquele período normal, durante o recesso, a qualquer hora, não importa. Que situações são essas? Primeiro, situações de crise, né, que a gente chama estado de defesa, intervenção federal ou estado de sítio. Nesses 3 casos, é possível a convocação extraordinária. Quem convoca? O Congresso Nacional. O presidente do Senado, a gente já viu, né, que não é ele o presidente do Congresso? Então, ele convoca. Ou para o compromisso e a posse do presidente do vice. Então, que vai ser feita fora da sessão legislativa, né? Vai ser feita em 1º de janeiro. 1º de janeiro é recesso. Então, essa convocação extraordinária será feita pelo presidente do Senado Federal. Primeira situação, né? Segunda, gente, quando houver uma situação de urgência ou interesse público relevante. Então, está fora da sessão ordinária, mas existe um caso urgente, uma situação que precisa ser tratada agora. Quem pode convocar, neste caso, de urgência ou interesse relevante?
o presidente da República, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. Ou, se nenhum desses três, fizer a convocação, quarto lugar, a maioria dos membros da Câmara e do Senado podem fazer a solicitação. Então, a maioria vai solicitar. Em qualquer dos casos, essa convocação, neste caso, por urgência ou interesse público, tem que ser aprovada pela maioria absoluta da Câmara e do Senado. Então, se houver esta necessidade, então o presidente da República, da Câmara, do Senado ou a maioria dos membros do Congresso convocou. Primeiro ponto da pauta, vamos decidir, nós vamos manter esta convocação ou não? A maioria absoluta precisa concordar com a convocação, tá bom? Gente, nestas sessões extraordinárias, você só discute aquilo pelo qual ela foi convocada. Foi convocada por causa de intervenção federal. Você vai discutir só intervenção federal. Tá? Tem uma exceção, no entanto. Qual é a exceção? Parágrafo 8º. Se houver medidas provisórias, elas vão entrar automaticamente na pauta. Professor, por que isso? Quando a gente for ver processo legislativo, a gente vai ver que a medida provisória, ela fura a pauta. Então, você tem a pauta, tadinho, tudo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro item da pauta vai ser sempre medida provisória. Ela fura a pauta. Ela sempre vai estar lá no topo. Então, mesmo em uma sessão extraordinária, se houver medida provisória, ela vai entrar na pauta. Mesmo existindo medida provisória, ela vai entrar na pauta. Ok? Então, você não pode discutir nada além do que foi convocado ou, se houver, medida provisória. Professor, e eles vão receber a mais por estar trabalhando no recesso deles? Resposta é não. É vedado o pagamento de parcela indenizatória em razão da convocação. Se não recebe, o deputado, o senador não recebe mais nada por ter ido trabalhar no recesso. Nada, 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 nada. Não existe possibilidade de pagamento em razão dessa convocação. Tá bom? Então, só para a gente fechar, sessões extraordinárias podem ser convocadas nas hipóteses do artigo 57, parágrafo 6º, já vimos, né? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou posse. Ou, em segundo lugar, assunto de interesse relevante ou de urgência. Nessas sessões, somente pode ser discutida a pauta para a qual ela foi convocada, com exceção de medida provisória, as quais entram na pauta. Não cabe pagamento pela convocação. Gente, claro até aqui, funcionamento do Congresso Nacional? Sim? Perfeito. Então, vamos encerrar aqui e nos ver semana que vem.